Fala, moçada! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Mais especificamente vamos conversar sobre enfisema pulmonar e bronquite crônica. Vem comigo? Como de costume, eu vou deixar linkados aí na descrição do vídeo os materiais que me referenciaram na preparação dessa aula. Para a gente entender DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente precisa relembrar mais ou menos a estrutura do sistema respiratório. Vamos lá, imagina que o ar atmosférico quer entrar dentro de você. Vamos fazer esse caminho juntos? Pelas vias aéreas superiores ele vai entrar pelo nosso nariz. Em seguida, vai ter contato com a faringe, logo abaixo, laringe, depois, traqueia. Da nossa traqueia, ele vai passar pelos brônquios. Dos brônquios, bronquíolos. E dos bronquíolos vai chegar na região dos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares vai acontecer a troca gasosa, a respiração. Na estrutura dos alvéolos pulmonares, como eu estou mostrando nesse vídeo aí para vocês, existem muitos capilares sanguíneos aderidos. Quando nós inspiramos, esses alvéolos pulmonares se inflam, se enchem de ar. E esse ar que vem da atmosfera, rico em oxigênio, vai realizar uma troca gasosa com o sangue que está correndo nos capilares sanguíneos. Por difusão, o oxigênio que está no interior do alvéolo pulmonar vai passar para os capilares sanguíneos e o gás carbônico que está no sangue que veio nos capilares sanguíneos vai passar para os alvéolos pulmonares. Assim, quando nós expiramos, liberamos um ar rico em gás carbônico. Então beleza, de uma forma bem simples a gente entendeu como é que o ar caminha desde o nariz até chegar nos alvéolos pulmonares. Eu dei uma simplificada logo depois dos bronquíolos, colocando os alvéolos pulmonares em seguida. Só que os alvéolos pulmonares fazem parte de uma região que nós conhecemos como ácido normal. É no ácido normal onde as trocas gasosas vão acontecer. Ele é composto por bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares. Foca aqui. São alterações anatômicas nessa região do ácido normal que vão gerar o que nós conhecemos como enfisema pulmonar. O tabagismo e a inalação de substâncias tóxicas são os maiores responsáveis por tais alterações anatômicas. Eles vão ser responsáveis por causar dano pulmonar, inflamação e uma consequente destruição das paredes desse parênquima pulmonar. Com a estrutura do parênquima pulmonar ou do ácido normal modificada, alterada, os alvéolos pulmonares vão perder a flexibilidade e muitos deles perderão também as suas paredes. O que é que vai acontecer? O espaço aéreo vai aumentar e a zona de contato entre a parede dos alvéolos pulmonares com os capilares sanguíneos vai diminuir. Isso vai implicar numa alteração na absorção de oxigênio pelos capilares sanguíneos e, consequentemente, uma absorção de gás carbônico pelos alvéolos pulmonares para serem expelidos aí pelo corpo na expiração. A cronicidade dessa DPOC ela entra nesse momento. Essas lesões causadas pelo excesso de tabagismo, pela exposição a substâncias tóxicas, poluição, essas lesões são irreversíveis. A bronquite crônica, uma outra DPOC muito conhecida, também é causada por agentes etiológicos parecidos com o do enfisema pulmonar. Eles são o tabagismo e a exposição a poluentes do ar, substâncias tóxicas. A inalação excessiva dessas substâncias vai irritar a parede de uma região do nosso trato respiratório que se chama brônquio. Daí o nome, bronquite, inflamação do brônquio. O que vai acontecer? Alterações geradas por esses estímulos de poluentes e do cigarro, do tabaco, vão alterar a parede dos brônquios. Essa parede dos brônquios ela vai diminuir de espessura devido a uma inflamação. Como esse canal vai ficar mais estreito e cheio de muco, a passagem do ar ela vai ser dificultada, gerando assim
a DPOC que nós conhecemos como bronquite crônica. Para caracterizar uma bronquite como crônica, o paciente ele deve apresentar essa tosse persistente com dificuldade de respirar e catarro por no mínimo 3 meses consecutivos num período de 2 anos. Deu para entender? O enfisema pulmonar é caracterizado por alterações anatômicas na região do ácino normal, onde estão ali os ductos, sacos alveolares e os nossos alvéolos pulmonares, além dos bronquíolos respiratórios. E a bronquite crônica é caracterizada por uma inflamação na parede dos brônquios, uma consequente diminuição nessa espessura e um acúmulo de muco. Como manifestações clínicas da bronquite crônica, a gente pode citar uma tosse produtiva, rica em escarro. Esse escarro ele vai ser espesso e gelatinoso. Citamos também a presença de sibilos à ausculta respiratória e a clássica dispneia. Já no enfisema pulmonar, podemos citar também a dispneia, uma tosse não tão produtiva quando tem catarro ou esse catarro é pouco, e um aumento na espessura, no diâmetro do tórax desse paciente. Esse aumento ele vai corresponder à dificuldade que esse paciente tem em expirar, em colocar o ar para fora. Isso é decorrência aí daquele aumento do espaço aéreo que a gente comentou quando a gente falava sobre as alterações anatômicas que acontecem nos alvéolos pulmonares quando o enfisema pulmonar ele se estabelece em alguém. O diagnóstico médico é realizado através da espirometria, da gasometria arterial e também da radiografia do tórax. Ao tratamento eficaz das DPOCs, sugere-se ao paciente o abandono completo de hábitos de tabagismo, o cuidado à exposição de substâncias tóxicas, tratamentos de oxigenoterapia, fisioterapia respiratória e, falando em medicamentos, temos os broncodilatadores, os corticoides e antibióticos. Quando a gente pensa em condutas de enfermagem, cuidados que o profissional enfermeiro deve ter ao atender pacientes com DPOC, com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, existem algumas coisas que a gente deve pensar. Pensando aí em processo de enfermagem, por exemplo, ao examinar um paciente, eu vou levantar algumas informações que são importantes para o meu julgamento clínico, para o meu diagnóstico, diagnóstico de fenômenos, o que é que está acontecendo com aquele paciente naquele momento. É importante, então, que você se atente a alguns problemas que podem ser levantados, como a presença de secreção traqueobrônquica, presença de dor torácica, dispneia, um padrão respiratório desregular. Tudo isso você consegue levantar examinando o paciente que está com desconforto respiratório, por exemplo. Só aí você já consegue perceber algumas necessidades humanas básicas daquela pessoa afetada. Percepção dolorosa pela dor torácica, oxigenação pela dificuldade de respirar. Ainda falando em processo de enfermagem, nessa primeira parte do histórico, onde você faz uma entrevista junto com esse exame físico, nessa entrevista, se você coleta dados como o consumo excessivo de tabaco, se aquele paciente ele é tabagista, você pode, nesse momento, identificar uma outra necessidade humana básica afetada, que é a sua educação em saúde. Aí, no caso, a questão do paciente não conseguir associar o fato dele fumar bastante com aquelas dificuldades respiratórias que ele está tendo. Isso é um déficit na educação em saúde dele. Falando em planejamento de cuidados de enfermagem, tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. A primeira delas é o controle dos sinais vitais. Nesse caso, a gente vai se atentar principalmente à frequência respiratória, e aí a gente precisa saber os padrões de frequência respiratória de acordo com a faixa etária. Quantas incursões por minuto são consideradas ou toleradas como normais para aquela faixa etária daquele paciente. E além da frequência respiratória, a saturação de oxigênio. Nesse caso, a gente precisa ter critério. Se o paciente ele já é diagnosticado com uma DPOC, você precisa entender que naturalmente ele vai saturar menos do que o tolerado como normal, que o tido como normal. Então você não pode esperar que um paciente que tem DPOC sature a 98%, 96%, porque isso não vai acontecer. Outra coisa é perceber se aquele paciente ele relata desconforto. E o que você puder fazer para promover o conforto dele naquele ambiente, você vai fazer. Alterações de decúbito são fundamentais também para promover uma melhor respiração daquele paciente. Um paciente a 180 graus, ele não vai conseguir respirar direito se ele está numa crise respiratória. Então, o ideal é que você eleve o decúbito.
né? No mínimo 30 graus, e dependendo do desconforto respiratório dele, eleve até 90 graus se for necessário, para que ele consiga respirar melhor. A administração aí da oxigenoterapia e toda a terapia medicamentosa que foi passada, prescrita pelo médico, você vai aprazar, né? E vai administrar de acordo com o tratamento proposto. Você vai, dentro do plano de cuidados, estabelecer esses horários e a melhor forma de administrar essas medicações. Lembrando que os cuidados de enfermagem são cuidados científicos e obedecem, respeitam critérios. Então tudo que a gente está falando aqui varia, né, de acordo com cada caso. Cada caso clínico apresenta suas particularidades e os nossos cuidados se adequarão a tais particularidades. Dentro desses critérios, estimular a deambulação, por exemplo, é algo que pode ser interessante na reabilitação desses pacientes. A gente sabe que estimular a deambulação, dentre outros fatores, ajuda a movimentar, né, essa secreção que está dentro do paciente, pode ajudar a estimular a expectoração, por exemplo. Essa expectoração pode ser estimulada não só pela deambulação, mas você falando, oriente o paciente. Olha, vamos expectorar, vamos colocar esse muco, esse catarro para fora. Nós, enfermeiros, somos investigadores, precisamos catar tudo que está acontecendo. Aquele escarro, aquela secreção, você vai analisar também. Qual a quantidade do escarro? Qual a cor, qual o aspecto daquele escarro? Ele tem odor? Esse odor é fétido? Tudo isso você vai observar e vai registrar. O trabalho de enfermeiro é tudo anotado. Se atente também a sinais de confusão mental. A gente sabe quando há deficiências na oxigenação do cérebro, é possível que aquele paciente ele se torne confuso, não saiba o que está acontecendo. Então fique bem atento para as reações daquele paciente e se ele apresenta sinais de confusão mental. Presença de cianose, ou seja, aquela cor mais azulada, arroxeada de extremidades do corpo ou de algumas partes do corpo, também é um grande indicativo de deficiências na oxigenação do corpo. Então fique atento, se isso acontecer, talvez seja a hora de você falar com o médico, falar assim, olha, acredito que a oxigenoterapia não está sendo suficiente, ele está com sinais de cianose, vamos mudar essa abordagem terapêutica. Bem, galera, a intenção desse vídeo foi aproximar vocês com os conceitos aí de bronquite crônica, enfisema pulmonar e as DPOCs em geral, e também trazer um pouco do papel do enfermeiro no tratamento desses pacientes. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, compartilha esse vídeo também com a galera da universidade, da faculdade. Qualquer dúvida ou sugestão você pode deixar aí nos comentários que a gente com certeza vai te responder. No mais, um super beijo e até a próxima!